subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Olá, sejam bem-vindos ao canal EBD Interativa para juntos pensarmos a lição de número 11. Olha que interessante, compromessados com a evangelização. Vamos entender a importância e o que essa lição tem para nós nesse próximo domingo na Escola Bíblica Dominical. Você que ainda não é inscrito no canal EBD Interativa, faça a sua inscrição. No final deste vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, para que você possa ser abençoado semanalmente, notificado com as lições bíblicas. Que Deus te abençoe desde já. Agradeço aí a sua participação e o seu acompanhamento neste canal, que é tão importante para as escolas bíblicas dominicais. A lição de número 11 fala sobre compromissados com a evangelização. Quem deveria estar compromissado com a evangelização? Seriam só os evangelistas da igreja, os missionários, ou todos aqueles que foram chamados por Deus são também responsáveis pela evangelização? Então esta lição de número 11, ela não vai só orientar quem é evangelista, quem tem um chamado ministerial, ela vai orientar toda a igreja. Mas a questão, depois disso tudo, é quem de fato tem que ter um compromisso com a evangelização. Quero chamar você para pensar comigo o texto áureo, a verdade prática, a leitura diária, que assim a gente vai estar tendo uma visão geral também desta lição e podendo entender o nosso trabalho na obra de Deus, no reino de Deus. O texto áureo está escrito assim: por que não me envergonho do evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Romanos 1,16, carta do apóstolo Paulo, escrito para a igreja de Roma. Paulo vai dizer com muita ênfase aos romanos o seguinte: olha, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. O próprio Jesus, em seu ministério terreno, ele vai dizer que aquele que não se envergonhar dele, aquele que confessar o nome dele perante outros, Jesus, Deus também confessará o seu nome publicamente. Logo, aquele que de fato crê em Jesus, serve a Jesus, não poderia ter vergonha ou do que se envergonhar, pois o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, existe uma condicional aqui. A salvação só se dará na vida daquele que também acreditar com seguir a palavra, crer, do fato de crer em Deus, crer na palavra, fará com que essa pessoa perceba que de fato o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Interessante, quando fala do judeu, do grego, você vai entender no Antigo Testamento que havia os judeus e os gentios. No Novo Testamento, judeus e gentios, agora temos um terceiro grupo, que é a igreja. Todo aquele que aceita Jesus, ele agora não é mais judeu, ou ele é grego, ou ele é pagão. Não, ele é igreja, ele faz parte da igreja de Cristo de Deus. O que eu aprendo aqui, você também pode aprender. Que de fato em Cristo não pode haver divisão. De fato em Cristo não tem melhor ou pior. Todos são um. Salvos em Cristo pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. Esta bondade é tão maravilhosa, como nós teríamos do que se envergonhar? Jesus, ele foi derrotado lá no Calvário? Jesus, ele foi de fato vencido pelo inimigo? Não. Você vai aprender nesta lição e na Bíblia Sagrada que Jesus ele não foi vencido, ele não foi derrotado, ele se permitiu passar pelas coisas que ele passou. Ele até chega a falar que ninguém tira a vida dele, é ele que dá a vida dele. Logo, tudo o que aconteceu com Jesus aqui na terra, lá no Calvário, é a manifestação da graça, do poder e da misericórdia de Deus. Então, por que se envergonhar? Por que se envergonhar de ser chamado servo de Deus, seguidor de Cristo? Não há por que se envergonhar, conforme esse texto áureo aponta. Nós somos filhos de Deus. Aquele que é salvo, em Cristo Jesus, ele é tanto criatura como filho.
servo, amigo de Cristo, amigo de Deus. Então, como se envergonhar? O porquê de se envergonhar? Então, quem me perguntar ou perguntar para você, você é um salvo, você é um cristão, você é evangélico? Sim, com toda alegria poderemos dizer e afirmar, sim, sou salvo e o evangelho é o poder de Deus. Para os gregos é loucura, para os judeus é escândalo, todavia para nós, como diz Paulo, é o poder de Deus. No textual, na verdade prática está escrito assim: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Ou seja, nós não somos melhores, somos servos. E esta condição também é maravilhosa, porque a missão de reconciliar o mundo consigo é de Deus. Cristo ele veio operar esse tão grande resgate, mas com certeza ele conta com nós para dar continuidade. Ele até chega a dizer em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, anunciai e pregai o evangelho a toda e qualquer criatura, porque fazendo isso nós estaremos levando o evangelho dele para todos os lugares, para todas as pessoas. Ele poderia ter escolhido anjos, poderia ter escolhido outros meios para operar essa tão grande salvação ou levar este evangelho que é o poder dele, mas ele escolheu fazer por meio de homens. Interessante que o evangelho de Cristo ele é infalível, é o poder de Deus. Todavia ele escolheu usar pessoas falíveis, pessoas falhas, para que de fato possa trazer a salvação a todos os homens. Interessante que na leitura diária, eu espero que você acompanhe isso diariamente, está assim na segunda-feira, Salmo 147:15, usando as mídias sociais para a divulgação do evangelho. Interessante pensar quando alguns dizem assim: olha, Jesus não usou mídias sociais, ele foi até a pessoa, ele foi até o grupo, foi até uma cidade, foi até uma nação. Sim, ele não tinha mídia social na época. Paulo, ele viajou, atravessou desertos, mas Paulo também não tinha as mídias sociais ou os recursos midiáticos, eletrônicos, tecnológicos que nós temos hoje. Nós podemos usar, sim, sem dúvida, as mídias sociais, em vez de só buscar falar de algo ou ver algo qualquer, ou até mesmo se autodivulgar. Podemos usar as mídias sociais para divulgar o nome de Jesus. A ideia é simples: o evangelho sem fronteiras, o evangelho sem limitações. Talvez você não possa ir em uma outra nação, em um outro país, mas por meio das mídias sociais você pode divulgar o evangelho, pregar o evangelho. Se você pegar a linha central do cristianismo, Jesus Cristo salva, cura, batiza e leva para o céu, colocar isso lá no seu Facebook, Instagram e assim por diante, milhões de pessoas, não só no Brasil, no mundo inteiro, estão diariamente acessando as redes sociais. O mercado de trabalho, o mercado comercial usa cada vez mais esses recursos, uma vez que alcança pessoas em diferentes estados, municípios, países. Por que não também usarmos para levar o evangelho? Talvez você diga: não tenho tempo, mas você pode, por meio das redes sociais, alcançar milhões de pessoas. Na terça-feira, Mateus 9:36, escrito está assim: o mundo é como as ovelhas que não têm pastor. Jesus chega a afirmar na sua oração sacerdotal que ele tinha muitas ovelhas que ainda não estavam no aprisco. O mundo aqui não é o sistema mudando, ou paganismo em si. O mundo aqui se fala de terra, planeta, lugares aonde temos muitas ovelhas de Deus ainda perdidas, e Deus com certeza conta com a sua igreja para alcançar essas ovelhas desgarradas ou perdidas. Na quarta-feira, Mateus 13:38, escrito está assim: Jesus disse que o campo é o mundo, mais uma vez afirmando, que está lá em Mateus 9:36, agora Mateus 13:38, que o mundo é o campo, ou seja, há uma extensão enorme de lugares para que possamos evangelizar e pessoas serem alcançadas. Mas isso não é só para uma pessoa, é para todos que se chamam servos ou igreja de Cristo. Na quinta-feira,
em Lucas 24, 47, temos assim: o evangelho deve ser pregado para todas as nações, ou seja, em todos os lugares, em todos os continentes, para todas as línguas. Logo, muitas vezes temos que nos capacitar culturalmente, economicamente falando, até mesmo de um ponto de vista literário e acadêmico, para poder alcançar pessoas de outros lugares, de outros contextos, e assim está lá também em Lucas 24, 47. Na sexta-feira, 1 Coríntios 9, 16, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Interessante que Paulo coloca aqui, que se ele anuncia o Evangelho, ele não tem do que se gloriar, mas se ele não anunciar, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Paulo não estava dizendo aqui que ele era um pregador itinerante. Paulo estava dizendo aqui que sobre ele também estava a responsabilidade divina de pregar o Evangelho a todos a quantos ele tinha acesso ou pudesse alcançar. Quando Paulo fala isso aqui, é uma verdade para todos nós, até porque ele vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sendo imitador de Cristo e imitador do apóstolo Paulo, com os nossos recursos, com os nossos talentos, nós teríamos que anunciar o Evangelho, não para vanglória, não para ter agendas abertas, mas para que pessoas pudessem ouvir falar de Cristo, pudesse por nós, através de nós, o Espírito Santo, convencê-las da justiça, do juízo. Logo, ai de nós se não anunciar o Evangelho, seja por meio do louvor, por meio do teatro, por meio das mídias eletrônicas, qualquer meio, ai de nós se não anunciarmos o Evangelho, que é o poder de Deus. No sábado, 1 Timóteo 2,4, é a vontade de Deus que todos os seres humanos se salvem. Se a vontade de Deus é que todos se salvem, conforme está aí na lição bíblica, na leitura diária, por que nem todos são salvos? Porque parece que nem todos são alcançados. Seria a responsabilidade de Deus ou seria a nossa responsabilidade alcançar essas pessoas ainda? Há uma doutrina chamada universalista que diz que no final todos serão salvos, independente. Se você for levar em conta as escrituras, ortodoxamente falando, muitos serão salvos, centenas de pessoas serão salvos, mas só serão salvos aqueles que aceitarem Jesus como Salvador, permanecerem fiel, guardando a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos. Logo, a salvação está oferecida a todos. Jesus morreu por todos, mas só de fato se consumará a salvação na vida de alguém quando esta pessoa de fato aceitar Jesus como seu Salvador. Então não basta pegar o Evangelho, anunciar por aí e colocar nas redes sociais. O que esta lição nos chama a atenção, que é necessário que haja um desejo ardente em nós, um amor constante, uma oração constante, para que vidas sejam salvas, alcançadas. Quando uma igreja diz: o meu propósito é salvação de vidas, lógico, se não fosse isso, seria um clube social, uma organização qualquer. A igreja de Cristo, pautada na doutrina do Novo Testamento, conforme aprendemos aí, podemos aprender nas lições bíblicas, é pregar o Evangelho para a salvação da humanidade. Não é só para encher a igreja, e muito menos só para encher a igreja, é para a salvação das pessoas. Quando pensamos no movimento pentecostal ser cheio do Espírito Santo, a ideia, o fim não é ser cheio, o fim é ser usado por Deus como instrumento para a salvação do pecador. Até porque Jesus vai dizer o seguinte, comigo lá em Atos 1: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, sejais batizados com o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Galileia, até os confins da terra. Ou seja, estariam também engajados nesta missão de evangelizar o mundo inteiro. Lá na frente, quando você tem lá em Efésios capítulo 4, Paulo vai dizer que Jesus, levando o cativo ao cativeiro, ele deu dons aos homens, e um desses dons foi que ele separou uns para evangelistas. E por tradição, há aqueles que são ordenados, levantados para serem evangelistas na igreja, dando a seguinte ideia, que algumas pessoas especificamente são chamadas por Deus para evangelizar, enquanto outras não.
Aí precisamos entender, o texto sagrado fala assim de um dom específico, de um chamado específico, mas quando você pega Mateus 28, Marcos 16, o chamado para evangelizar, para a salvação da humanidade, é para toda a igreja do Senhor. Logo, se estamos engajados no corpo de Cristo, se estamos engajados no evangelho do reino, nós temos o mesmo compromisso de todos, que é a evangelização, seja por meio dos cultos, por meio dos evangelismos de ruas, de praças públicas, de cruzadas, seja por meio de programas, seja por meio de situações diversas que se possam usar para que pessoas sejam alcançadas por Cristo. Então, esta lição, ela vai nos ensinar muito bem que, biblicamente falando, lógico, que o compromisso com a evangelização não são algo apenas do pastor, algo apenas do evangelista ordenado para isso, é de toda a igreja. Agora eu paro e penso com você um detalhe: se eu e você não estivermos engajados, firmados, compromissados com a evangelização, ainda seremos salvos? Se de fato ainda não temos um coração em vista da salvação de pessoas, da conversão de pessoas, temos o amor de Cristo de fato em nosso coração? Um grande evangelista chegou a dizer: Senhor, me dá em minha Escócia, senão morro. Temos esse amor pelas almas, pelas vidas, de fato, ao ponto de estarmos antenados, compromissados com este trabalho? O que acontece muitas vezes? Em cultos de missões, há aqueles apelos: quem quer ser um missionário, quem quer evangelizar, quem quer fazer a obra do Senhor. Muitos vão à frente, mas logo na semana seguinte esquece. Será que isso de fato Deus se agrada? Será que de fato isto representa um compromisso? Porque às vezes falamos assim, pensamos assim: eu não tenho tempo para evangelizar. Quem me dera tivesse tempo para evangelizar. Outros: se o pastor me consagrasse, me ordenasse como missionário, como evangelista, eu faria a obra. Mas e a ordem de Jesus? Até porque se trata de uma ordenança, está no imperativo: ide por todo mundo, evangelizai, pregai. Logo, o compromisso é para todos nós, salvos de Cristo. Por isso que Paulo diz: se eu anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, mas se eu anuncio, se eu não anunciar, ai de mim por não anunciar o evangelho de Cristo. Infelizmente, nos dias atuais, alguns estão anunciando em nome de ter renda financeira, em nome de ter uma agenda, de ter uma conquista de poder, com interesses diversos. Paulo vai dizer, independente do motivo, o importante é que o evangelho seja pregado. Mas e a salvação desse que não está comprometido com as almas de fato? Porque se de fato eu quero pregar o evangelho de Cristo, anunciar, eu não posso depender de púlpitos, eu não posso depender de convite de agendas para festividades, para congressos, para campanhas. Eu tenho que aproveitar cada oportunidade da minha vida, seja na esquina, seja no ponto de ônibus, seja no comércio, para anunciar o evangelho de Jesus. Então, esta lição de número 11, ela vem nos chamar à responsabilidade. Você e eu somos a igreja de Cristo? Se somos, temos o compromisso de anunciar o evangelho. Temos o compromisso não só de, em nome de uma eloquência, falar do amor de Cristo, não só com o uso do microfone. Em todo e qualquer momento devemos sim anunciar o evangelho de Cristo. Então, você percebe que no textual, na verdade prática, na leitura diária, já temos motivos de sobra para estarmos compromissados com a palavra, ainda mais se formos na leitura bíblica em classe, em Marcos 16, e entendendo o contexto. Jesus não está dizendo quando você puder, ou quando quiser, não, ide, ou seja, por onde você for, pelo caminho que você passar, anunciar, pregar o evangelho. E o importante é que ao anunciar o evangelho, Deus estará conosco. Ao anunciar o evangelho, buscando primeiro o reino de Deus, as bênçãos nos alcançarão. Ao anunciar o evangelho, Deus confirmará a pregação da sua palavra com sinais e maravilhas, para que eles vendo, as pessoas vendo, possam crer no poder de Deus. Então fica aí a dica:
né? Você é ou não salvo? Se você é salvo, você tem um compromisso com a evangelização. Eu espero o seu like, o comentário desta temática tão importante que é o compromisso com a evangelização para a salvação de todo aquele que ainda está perdido, pois a vontade de Deus é salvar todos, mas só serão salvos se ouvirem o Evangelho e crerem no Evangelho, pois diz as Escrituras: como crerão se não ouviram? Então cabe a mim e a você pegar o Evangelho. Deixe o seu comentário e o seu like. Que Deus te abençoe e até a próxima lição bíblica da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos.